necessidade, a gente gostaria de estar presente para defender aquele ato. Então, se o juiz sentir necessidade de nos convocar para a audiência, a gente vai, como temos ido. Vou aproveitar a sua resposta, você tratou um pouco de evento de morte. E uma coisa que me chama a atenção, e eu tenho percebido isso acontecer um pouco, a tutela preventiva e a tutela repressiva por parte do Ministério Público do Trabalho, ela tem sido bastante intensa. E vou fazer primeiramente a minha pergunta, vou fazer primeiro a pergunta do Luciano, na qualidade de quem eventualmente poderia receber uma ação, né, depois da doutora, para a sua visão. Uma morte de um trabalhador em uma empresa, ou seja, um trabalhador veio a falecer vítima de um acidente de trabalho. Você vislumbra uma possibilidade de uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho, que venha consistir em eventual implemento de obrigação de fazer, de obrigação de pagar, tanto indenização por dano moral coletivo, como indenização por danos morais individuais para os familiares daquela vítima. Você falando assim. O trabalhador faleceu no Ministério Público, você vê a possibilidade de realizamento de uma ação civil pública destinada à obrigação de fazer, também de não fazer, e a obrigação de pagar, ou seja, junto à legitimidade, interesse, competência, enfim. Precisa entrar no mérito desse deve uma esperança. Bom, eu teria que pensar um pouco nisso. Eu acho que desacompanhado talvez de um histórico, não estou dizendo que aquele trabalhador não precisa da tutela, mas se o meio se aquilo não vier desacompanhado de um histórico, talvez uma narrativa de que aquele é mais há uma prática reiterada daquela. Assim, prima facie eu tenderia a achar que não, mas eu vou devolver a pergunta também problematizando ela. Que não, pela legitimidade, interesse? Eu acho que sim, pela ausência de legitimidade. Não há interesse também coletivo no... Agora depende da como eu te falei, a questão do histórico, né? Se for realmente o primeiro caso que chega à mesa de audiência, eu tenderia a não daria seguimento a esse processo, mas eu devolvo a pergunta com uma outra pergunta. Pode sim. Mas é que a gente tinha o que é que a gente... Antes de você, eu vou me permitir agora passar e fazer a pergunta à Juliana, o mesmo caso, a mesma análise, como é que seria aí a eventual visão desse Ministério Público? Sim, o trabalhador morreu vítima de acidente de trabalho, por alguma omissão da empresa, tudo bem. Bota esse elemento aqui, por alguma omissão da empresa. Deixa eu só... Essa discussão é acadêmica ou é real? Não, prática, real. Porque, assim, eu já julguei há uns 5, 6 anos atrás um processo desse, uma ação civil baseada numa morte de um empregado. Notícia, o Ministério Público foi lá, acompanhado do Ministério do Trabalho, um empregado, uma ação coletiva. Julguei sem qualquer dificuldade, não havia grandes arguições de legitimidade da peça de defesa. No tribunal eu acompanho o processo, porque o processo... Seguiu pela legitimidade. Não se discutiu isso, por isso eu estou achando, não sei, se é uma discussão de academia ou... Não, assim, é real e assim, você vê que a posição é bem divergente aqui, tanto a Luciano como de outros colegas aqui. No exemplo que eu dei, sim. Estou fazendo uma realidade prática. Se o para contextualizar, incluir uma morte, mas uma morte por si só, uma morte contextualizando a empresa. A investigação foi feita baseada na morte. Isso, entrou, mas aí investigou. tem vários atos, várias situações mas de insegurança da empresa. a causa... Sim, pronto, foi explicado. Você falou assim, a morte dele é simplesmente... Não uma indenização, mas... Por isso que eu falei da causa da morte. Implementar a obrigação de fazer, Porque às vezes é e uma a morte obrigação de pagar tão também. esdrúxula que Eu aquela trouxe única as duas situação que obrigações, aconteceu é porque ele capaz de podia ser ser que ele cambiado. havia a legitimidade da obrigação de fazer, e não entende por entender a obrigação de pagar. Eu falei, tanto a obrigação de fazer, quanto a obrigação de pagar. Então, só complementando, porque agora você
contextualizou um pouco mais, eu acho que nessa ação viriam elementos comprobatórios do descumprimento dessas normas de segurança. Né? Então, para elas sim, tá certo? Para elas sim, eu acho, até para evitar que novos casos aconteçam, porque há uma situação de perigo na iminência de outros casos. Para as questões patrimoniais, aí, para mim, não. É uma questão Então, só para as obrigações de fazer. Bem, gente, eu acho que essas questões acabam vindo realmente à tona porque existem realmente diversos posicionamentos. E eu vou partir aqui, só para fazer uma observação, que a depender da característica do trabalhador que foi vitimado, por exemplo, se ele for um egresso de trabalho escravo, que é possível, ou se ele for um adolescente ou uma criança, que também é possível, a gente tem bastante casos nesse sentido. O Ministério Público, normalmente, tendo em vista a vulnerabilidade acentuada do trabalhador, ele considera, inclusive, a possibilidade de demandar fazendo pedidos de danos individuais, inclusive, tendo em vista a situação daquele trabalhador. Mas o que é mais comum e mais normal é que, diante de situações em que nós chegamos lá, recebemos uma notícia de uma morte de um determinado trabalhador numa obra, vamos supor. Chegamos lá, acompanhamos o Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho realiza lá o embarque imediato da obra, um exemplo, ou não acompanhado pelo Ministério do Trabalho, mas normalmente o que o Ministério Público do Trabalho identifica através do inquérito civil é o cometimento de uma série de irregularidades relacionadas com o descumprimento das normas regulamentadoras. Então, a gente, que não preciso nem falar, o próprio meio ambiente do trabalho ele tem uma natureza difusa, o fato de um trabalhador ter sido alvo desse risco, existe uma potencialidade lesiva em relação a todo o universo de trabalhadores, principalmente aqueles que desempenham a mesma atividade daquele trabalhador, ou estejam no mesmo ambiente, ainda que desempenhando outra função. Mas, assim, é muito comum que a gente ajuize ações buscando a tutela inibitória, digamos assim, no que se refere ao cumprimento, e mesmo que, e algo que a gente até encontra um pouco de resistência, mesmo quando aquelas normas já foram cumpridas naquele momento, a gente ainda insiste ou seja, houve a morte, houve identificação de 10 descumprimentos de acordo com as normas regulamentadoras que teriam sido essenciais para a morte, ou digamos assim, no que se refere ao nexo de causalidade, teriam sido os geradores da morte. Nós buscamos as obrigações de fazer e não fazer, no que se refere à tutela satisfativa, e insistimos também na procedência da ação no que se refere à tutela inibitória. E também buscamos os danos de natureza coletiva, digamos assim, as indenizações por dano moral coletivo. Então, assim, isso tem sido, a gente em algumas situações a gente encontra alguma resistência, seja porque o dano aconteceu com um trabalhador, não tem por que o MPT se meter nisso, etc. Algumas decisões, mas posso dizer assim que do ponto de vista geral, a gente não tem encontrado dificuldade para reconhecer a legitimidade do MPT, principalmente quando a gente tem essa diferença tão grande do pedido, né? Nessa situação aí, a gente normalmente não faz pedido relacionado com a indenização individual para o trabalhador que morreu. Né? Uma coisa, outra coisa. Normalmente a gente demanda mais relacionado com a prevenção mesmo dos acidentes. E uma das coisas que a gente insiste, como eu falei, é a questão da procedência da ação mesmo com a correção das atitudes, porque aquelas determinações ali sob pena de multa vão ficar, e o próprio novo CPC menciona a não necessidade do dano em si para a tutela inibitória. Então, a possibilidade, a expectativa desse dano, então a gente, nesse aspecto, a gente tem atuado nesse sentido. Com relação à questão do acidente, normalmente a gente escuta do empregador dizer o seguinte: é a primeira vez que acontece um acidente aqui na minha empresa, ou nunca aconteceu um acidente aqui na minha empresa. Esse acidente da construtora Segura, 6 meses antes, eu havia fiscalizado uma outra obra da construtora Segura aí na Tuba. E eu encontrei nesta obra uma situação de caos tão grande do ponto de vista da gestão de segurança, que eu deixei registrado no nosso sistema de lançamento dos resultados da fiscalização, eu deixei registrado que essa construtora, deveria ter sistematicamente os seus canteiros de obras fiscalizados, porque a situação encontrada naquele canteiro era uma situação
que eu enxergava como potencial geradora de acidente. E não é porque eu sou vidente, não. Nem porque sou doutor, não. Porque eu nem sou doutor nesse negócio. É qualquer pessoa com conhecimento técnico razoável ia enxergar isso que eu enxerguei ali. E eu registrei no sistema. 6 meses depois, pessoal, ocorreu um acidente da construtora civil onde 9 trabalhadores morreram. Então, o fato de ser primeiro um acidente ou não ser primeiro um acidente pode não ser relevante na tomada das decisões dos senhores. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho, que assim, ainda tem a ver com o tema, mas como estamos todos nós nos familiarizando com a reforma trabalhista na medida que a gente vai, enfim, usando ela em mesa de audiência no dia a dia. Ao estudar um pouco para essa aula daqui, eu me deparei com uma questão que eu já tinha ouvido, mas parece que é uma coisa que a gente precisa talvez refletir um pouco, né? Que é o artigo 223A da CLT, não sei se vocês já viram, que está no capítulo que fala do dano extrapatrimonial. E ele fala o seguinte: aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes da relação de trabalho apenas os dispositivos deste título. Então, ela não abre margem para a gente nos socorrer dos direitos difusos e coletivos, por exemplo, que estão previstos no CDC. Então, dentro dessa nova sistemática, como é que ficaria a questão do dano moral coletivo? Me parece que aqui foi uma tentativa de fechar um pouco a porta para essa possibilidade dentro do nosso dia a dia, porque ele fecha o arcabouço, né? Ele remete para a própria CLT a solução do problema. Então, não sei se o MPT tem refletido sobre esse assunto ou se ainda é uma coisa muito embrionária, enfim. A gente tem discutido muito a respeito desse assunto, mas o posicionamento já muito claro para o MPT é que esse dispositivo aí, além de todas as discussões que a gente pode fazer a respeito da própria constitucionalidade dele, ele não se aplica para as indenizações de natureza coletiva. Até porque, num dos pontos dele, ele menciona sobre a impossibilidade de colocação para outro destinado, né? Se eu só dar uma lida. E aí a gente poderia até questionar, como se o MPT não pudesse pleitear em favor da sociedade. Mas só... Vou ler aqui, né, para todo mundo. Artigo 233b. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas do direito à reparação. Então, ele colocaria aqui as pessoas que foram, digamos assim, expostas a esse dano como titulares exclusivas do próprio direito à reparação. E tem uma outra também, que é a questão, a própria questão do tarifamento, né, da limitação. Foi em relação a isso aqui, sua pergunta? O de cima, fica essa reparação apenas os dispositivos deste título. Entendi. Na verdade, assim, a gente tem todo o arcabouço que menciona a respeito desse tipo de reparação, previsto na Constituição, no próprio Código Civil. Então, assim, todas as atuações, todo o pensamento do MPT a partir de agora com a reforma tem sido muito crítico no que se refere à limitação da possibilidade do exercício desses direitos. Então, ainda mais, existe previsto na Constituição uma instituição que é o MPT, que ela é independente, ela não recebe honorários pela atividade e ela está aí para poder defender tudo o que pode haver no que se refere à tutela da prevenção de saúde, e já que a gente está conversando a respeito disso, da saúde e segurança no trabalho. Então, ainda que isso aqui possa restringir alguma demanda que o MPT possa ajuizar em face, para beneficiar um trabalhador morto, digamos assim, que daí eu entraria nesse dano individual, que aí não poderia passar, né, que são titulares exclusivos do direito à reparação. A gente tem, a tendência que tem sido seguida pelo MPT é de tentar fazer construções no sentido de ampliar a legitimidade, tanto da melhor interpretação constitucional, não necessariamente falam que é inconstitucional, mas a melhor interpretação constitucional, invocando convenções internacionais para o próprio controle de convencionalidade, invocando uma adaptação à legislação, invocando outras normas, invocando o próprio
Código de Defesa do Consumidor, ou seja, ainda mais porque quando a gente fala de atuação do MPT, a gente fala de tutela coletiva. E a tutela coletiva ela é regida pelo microsistema da tutela processual coletiva. Então não é simplesmente jogar lá o FPC ou jogar a CLT, a gente faz uma construção. Então nesse aspecto, assim, o que tem sido orientado, inclusive uma das orientações, eu componho a Coordenadoria de Meio Ambiente, né, nacional, e uma das orientações que nós colocamos agora para a aprovação dos colegas, a gente tem que submeter ao colégio de procuradores, né? Uma das orientações foi nesse sentido, de que toda essa parte aqui relacionada com os danos extrapatrimoniais não se aplica à tutela coletiva e, inclusive, incentivar que colegas, e aí, claro, eu não posso garantir que os colegas não farão, mas incentivar que os colegas, em determinadas ações individuais, se manifestem, às vezes até nas ações individuais, por não haver essa restrição, etc. Entendeu? Então, assim, nosso posicionamento tem sido no sentido de não se limitar. Sim, eu ia falar, acabei esquecendo. Quero dizer que essa questão do TST já tem decisões admitindo, né, essa legitimidade, outras não admitindo. Né, eu, pessoalmente, acho que não é o melhor dos caminhos, a não ser que você tenha interesse de menor envolvido, né? E acho que é complicado, talvez, você falou em acumular os pedidos decorrentes, né, de natureza coletiva. Fazer, pagar. Eu acho que é contraproducente, porque, às vezes, você vai demandar uma dilação probatória, no caso da tutela coletiva, que talvez não precise para o caso individual, então você pode acabar, entendeu? Tumultuando mais do que ajudando. Então, se é para fazer, vamos separar isso. Eu, particularmente, não emiti opinião, até porque não é minha posição. Minha posição é apenas realmente trazer a reflexão, porque percebo que, acho que alguém tenha falado ali, né, desde 5 anos atrás você já encontrou. Mas acho que o meu caso era um pouco diferente. Depois que você contextualizou, o meu caso era daquele que houve uma morte, o Ministério do Trabalho e o MPT entraram para investigar. Dessa investigação se descobriu a violação de várias regras de saúde, de segurança. E entraram com ação civil pública, com pedido de tutela inibitória e condenatória. E a obrigação de pagar De também. fato, a morte não teve pedidos relacionados ao acidente de morte. Foi o fato que gerou a investigação. Por isso que não tinha essa discussão. A única coisa que eu assim, percebo, a só que você colocou, é que, penso eu, se estiver errado aqui, se me corrige, mas o que eu percebo é que o TST acabou com aquela diferença que existia de direito individual homogêneo, heterogêneo. Eu acompanho recentemente a justiça do TST e acabou-se essa distinção que nós fazíamos entre direito individual homogêneo e direito individual heterogêneo. É assim que vocês têm visto? Eu acho que o sindicato tem a legitimidade. Como? É. Que não existe. Não fala bem, porque não tem. Eu acho que não. Porque o artigo 8º lá, um dos incisos, fala que o sindicato tem legitimidade, né? Ao sindicato cabe representar os interesses da categoria e dá essa interpretação que a legitimidade é ampla. Para o Ministério do Trabalho, eu não me recordo, pode ser até que tenha, mas eu não me recordo de ter nenhum dispositivo constitucional que remeta a isso, nem o infraconstitucional mesmo. Não recordo. Pode ser que tenha. Então, Jorge, vou só encaminhar aqui já por outra pergunta, que vem um pouco de uma fala até sua aí, que é uma coisa que às vezes gera também uma reflexão. Imagine que o MPT ajuizou uma ação a partir de ter encontrado uma empresa que vinha descumprindo uma série de normas, e o MPT ajuizou uma ação civil pública destinada a obrigações de fazer, obrigações de não fazer também, e mais uma vez a obrigação de pagar. E aí imagine que a empresa tenha de fato, seja ao longo do processo ou antes até do processo, implementado todas aquelas normas que foram objeto daquela ação. Vocês veem isso como uma perda superveniência de objeto? Veem que isso prejudica de alguma maneira a ação que foi ajuizada por vocês, do fato da empresa, do empregador, ter efetivamente implementado todas aquelas normas que foram objeto da ação? Não, na verdade nós não consideramos que houve perda de objetos o simples fato de ter havido cumprimento dessas normas. Primeiro assim, é
até aproveitando esse espaço, eu peço assim, o seguinte, sempre tomem cuidado quando houver uma situação de acidente, porque a prática ela mostra que normalmente existem normas que estavam previstas lá, que podem ser, que devem ser cumpridas pela empresa e que normalmente existe uma opção, que o motivo dessa opção a gente não discute, mas uma opção por não adotar essas medidas. Então não é questão de exigir que o cara vá na lua e faça alguma coisa. Não, são normas que foram discutidas no sistema tripartite. As normas regulamentadoras, elas são discutidas pelo governo, pelo representante dos empregados, pelo representante dos empregadores. E o Ministério Público está lá, assim como o Ministério do Trabalho, cada qual na sua atribuição, para buscar o cumprimento dessas normas. Então, normalmente, quando a gente ajuiza uma ação, a gente depende muito da tutela de urgência, porque a gente atribui a responsabilidade agora do ônus da espera do processo para a empresa. Não é que a gente queira, porque a empresa é ruim, nada disso, eu quero todo mundo muito bem, empresas muito boas e gerando muito emprego. A questão é que a partir do momento em que a empresa tem a tutela de urgência indeferida lá, quer dizer, tutela de urgência pedida pelo Ministério Público do Trabalho, de corrigir, é indeferida. A empresa fica muito à vontade e muito tranquila, entendeu? E no momento em que a tutela de urgência é deferida, seja ela para parar a atividade ou para corrigir, a empresa implementa, a empresa se preocupa, a empresa... Então, é assim, eu fui advogada trabalhista, então eu já trabalhei do outro lado. E eu vi, massa, tutela não tem nada, não sei o que, não deferiu e tal, sucesso, não sei o que, não. E aí, claro, a gente tem as medidas que a gente pode tentar adotar para buscar a reversão daquela decisão, mas enfim, o fato é que normalmente, quando o juiz consegue, diante daquele quadro fático, deferir a tutela de urgência, ele estabelece uma preocupação para a empresa de cumprir, entendeu? Se a tutela de urgência for de cautelar, para embargar e tudo, a gente não tem problema que volte às atividades, não. O que a gente quer é que aquelas medidas A, B e C que estão determinando aquele risco sejam cumpridas, é só isso. Ninguém quer que a empresa pare, enfim. Mas, olha só o problema, a gente vai, busca a tutela de urgência, quer que o negócio regularize logo, vamos lá, a gente quer trabalhar, vamos supor, às vezes você chega num ambiente que não tem nenhuma proteção, num prédio, digamos assim, então você, poxa, o pessoal pode cair, ele pode, aí regulariza, aí pronto, você massa, regularizou, você está feliz, porque ninguém vai cair daquela zorra daquele andar, me desculpa o termo, né? Mas a gente vê como realmente assim, ninguém vai cair do lado, aí vem a decisão em procedência. Por quê? Porque houve perda do objeto. Falei, oh meu Deus, não gente, pelo amor de Deus, se a empresa já descumpriu uma vez, existe no mínimo uma grande potencialidade de descumprir de novo. Então assim, quando a gente insiste na tutela provisória, que a gente quer falar assim, empresa, levanta da cadeira meu bem, vamos lá, vamos fazer, vamos corrigir, tem uma norma aqui que manda cumprir, vamos fazer, pronto, cumpriu. Quem está cumprindo não tem que se preocupar com tutela de urgência não, gente, com descumprimento, entendeu? Pronto, beleza. Aí quando a gente vai lá e a gente insiste na tutela inibitória, é porque a gente sabe que, porque a empresa naturalmente ela está inserida num contexto de microeconomia, ela trabalha com a redução dos custos e com a maximização dos lucros. Então ela vai colocar no papel quanto custa para ela cumprir ou descumprir. Se ela tiver lá uma decisão dizendo, tudo bem empresa, você foi, fez massa, você cumpriu, fez isso, mas já que você descumpriu também, tem aqui uma determinação, caso você ou seja, da tutela inibitória que todo mundo já conhece. Então a gente tem tentado insistir, tem situações em que a gente recorre só buscando a tutela inibitória, também por conta disso, entendeu? Porque a gente quer que a empresa faça aquela preocupação ser inserida na gestão empresarial, na preocupação do dia a dia mesmo, né? João. Agora no intervalo, vou conversar com alguns colegas sobre um caso que ocorreu comigo há cerca de 4 anos em Itabuna. Houve interdição de algumas máquinas numa empresa de produtos escolas nacional, como sei, e isso era a véspera da Copa do Mundo. Então, a fábrica de Copa, naquele ano, então estava com muitas encomendas, e eu lembro que isso aconteceu, acho que na quinta,
final da tarde estava lá toda a direção da empresa, todo mundo, o corpo jurídico, pedindo uma liminar para suspender a interdição. Eu ouvi atentamente, realmente eles tinham alguns argumentos importantes, porque era véspera de Copa do Mundo, tinha contratos, esses contratos, se não cumprissem o prazo, incidiria prejuízos enormes para a empresa. E aí eu perguntei, e vocês precisam de quanto tempo para corrigir todos esses problemas que foram diagnosticados aí pela auditoria? 90 dias. Eu disse, é um prazo que eu acho que é razoável. Então, eu vou conceder a liminar. Agora, depois de tudo isso, eu perguntei para o diretor de produção. Agora, me explique aí, por que, se o senhor está me dizendo que em 90 dias toda essa série de problemas vai ser resolvida, por que já não foi feito antes? Inclusive já tinha multas, etc. E ele foi bastante... Bom, não foi bem isso. Mas ele disse o seguinte, olha, essa é uma empresa que está numa concorrência direta com empresas de países onde não tem proteção nenhuma, né, como Bangladesh, Paquistão, etc., Indonésia. Ou seja, a questão do custo aqui é relevantíssima para a gente. Então, essas máquinas aqui, essas modificações importam um aumento de custo e, em alguns casos, também perda de produtividade. Então, tudo isso a gente analisava e via a dificuldade que tinha em implementar. Mas agora, diante dessa, já que não tem outra alternativa, a gente vai implementar. Agora, uma coisa que eu percebi é o seguinte, que e em outros casos também eu constatei que as empresas estão mais propensas isso eu percebi na sua fala também, a implementar a proteção individual, né, os equipamentos, mas a eliminação do risco e os equipamentos de proteção coletiva já ficam uma resistência muito maior. Isso é uma constatação também da Auditoria do Trabalho e do Ministério Público. Esse dilema que o senhor vivenciou lá em Itabuna, a gente vivenciou lá em Itabuna também, nesse mesmo caso. E foi cumprido, não por 90, mas em 120 dias, inclusive fez uma inspeção junto com o Ministério do Trabalho. Então, veja, essa situação que o doutor relatou aqui é uma situação que a gente acaba enfrentando no nosso dia a dia, né? Eu enfrentei uma outra situação, me permitam compartilhar, 44 máquinas sem nenhuma proteção. E, de acordo com o NR12, elas deveriam ser interditadas, todas elas. E a empresária virou e disse assim, só que se o senhor interditar, eu não consigo resolver o problema dessas máquinas rapidamente e eu vou perder os contratos que eu tenho com a Yamaha e com a Honda. Como é que a gente vai fazer? O senhor vai interditar, são 308 trabalhadores. O senhor vai quebrar a minha empresa. Então, é um dilema você tomar uma decisão dessa. Agora, assim, do ponto de vista estritamente legal, eu deveria ter interditado. Né? O fato é que a gente encontrou uma saída junto com o sindicato, junto com a nossa chefia lá em São Bernardo do Campo e junto com a empresa. Ela assinou um documento dizendo que em 6 meses ela implementaria todas as medidas daqueles equipamentos. Mas aquilo foi uma situação excepcional. O auditor, a própria CLT disse que quando ele constatar a situação de risco grave iminente, ele tem que adotar a medida legal cabível, que é a medida cautelar, que é a interdição, no caso das máquinas e equipamentos. Então, o que houve lá em Itabuna foi isso. O auditor interditou. Agora, normalmente, a gente usa de muito equilíbrio e observa os impactos que a nossa decisão vai gerar. E para chegar a interditar essa empresa lá, houve outras ações fiscais da mesma empresa. Né? Lá foi uma situação dessa. Houve outras ações fiscais, a empresa foi notificada para corrigir o problema, não corrigiu, chegou um momento que não deu mais. Então, interditou o equipamento. Estaria provavelmente com risco até hoje lá e os trabalhadores, quem sabe, até sofrendo um dano maior. Né? Então, assim, é um dilema, é uma situação difícil, os senhores vivenciam isso também, nós também, Júlio, né, claro.
o Ministério Público também, e será sempre assim. Não há solução única para todos os problemas. Eu consigo enxergar isso facilmente. Para mim não é porque as palavras dizem tal coisa que tudo vai ser de acordo com o que as palavras dizem. Cada cenário tem que ser observado e sou inclusive criticado por alguns porque penso dessa forma. Eu acho que a legislação está aí, enfim, é um dilema que a gente vivencia diariamente nessas questões de interdição. Né? Deixa eu só comentar uma coisa. Quando a gente leva a demanda para o judiciário, normalmente é porque a gente não conseguiu fazer isso, resolver isso administrativamente. Então, às vezes, quando a gente demanda, a gente fala assim, pelo amor de Deus, me ajuda. Porque tem certas empresas que, e não fazendo juízo de valor a respeito de empresas, são opções, certas empresas que optam por não adotar certas medidas. Recebo a empresa em audiência administrativa, a gente vai lá, tem lá um auto embargo, interdição, tudo. A empresa fala assim, não vou parar, não vou fazer. A gente chama a audiência administrativa, doutor, quer o quê? Os 60 dias para regularizar isso aqui? Porque quando as situações não são de determinado risco gravemente, tal, a gente faz. E às vezes a empresa enrola, gente, entendeu? Quando a gente consegue, a nossa tendência mesmo é tentar resolver isso extrajudicialmente. Então, às vezes, quando a gente demanda, a gente mostra o histórico do inquérito, mostra como a empresa já foi recebida em várias audiências, não foi, mostra, às vezes, como está descumprido um poder de polícia, mostra como está e fala assim, por favor, me ajude, vamos lá sentar, vamos, sabe, na hora que recebe aquele pedido de ir lá, ainda que não faça liminarmente, chama a empresa, dá uma ordem, dá uma coisa no prazo de tantos dias, então às vezes a gente quer realmente uma aproximação que às vezes eles não respeitam o Ministério Público para isso. Precisa do Judiciário para fazer a outra, né, a ponta ali que é essencial, porque a decisão, ela sai de vocês, entendeu? Eu não tenho nada, vou ter um inquérito, o cara vai sentar na minha frente, vai me enrolar, vai dizer assim, doutor, eu vou cumprir, eu vou fazer o quê? Vontade de pagar multa? A não sei que seja no TAC, né? Mas assim, a gente tenta fazer, então é muito importante e eu acho que o judiciário tem que se sentir à vontade também. Vamos supor, chegou uma demanda lá de acidente de trabalho com pedido de tutela satisfativa, um exemplo, ou não necessariamente acidente de trabalho. Chama o Ministério Público, chama a empresa para a gente conversar. Vamos conversar, vai regularizar, vai não sei o quê, entendeu? Às vezes o juiz também não se sente muito seguro com as provas que são produzidas, chama o Ministério do Trabalho, chama não sei o quê. Porque o que a gente quer, a rigor, é impedir que nessas não sei quantas máquinas aí o povo enfia a mão e perca o dedo. Porque se fosse o dedo do empresário, talvez eles se preocupassem mais com a proteção. Mas como existe no nosso país essa cultura de que existe uma série de possibilidades, a mão de obra ela tem mais possibilidades do que o empresariado. Então, digamos assim, existe uma oferta muito maior de mão de obra. Só que a gente não pode esquecer que o nosso país, e quem disse não foi o Ministério Público, nem o Judiciário e nem o Ministério do Trabalho, o nosso país fez ter certas opções na Constituição, pela proteção não só da empresa, mas também da saúde do trabalhador. Então a gente pode fechar os olhos para isso, né? Só me permita um detalhe, que eu ouço às vezes algumas pessoas dizerem que consta das normas regulamentadoras, que há um excesso nas normas regulamentadoras, né? Excesso de proteção de máquina, excesso lá na norma que fala de construção. Mas a gente precisa lembrar que todas essas normas elas são discutidas de forma tripartite. Eu participo de uma das comissões que discute a NR18, que é a que cuida de segurança no setor da construção. Olha, para a gente alterar qualquer dispositivo de uma norma daquela lá, só se altera depois de muita discussão. E por consenso, não há, embora o poder de regulamentar seja do Ministério do Trabalho, ele faz sempre de forma consensuada. Então, nós temos qualquer alteração da norma, ela só ocorre quando os representantes dos trabalhadores, do empregador e do governo concordam com aquilo que está lá. Não há imposição, não há arbitramento nenhum daquelas normas. Então, quando a NR12, por exemplo, que é bem discutida aí, um excesso, um exagero, normas que
que são utilizadas na Alemanha, não são utilizadas aqui e tal. Olha, tudo que consta ali foi assinado pelo empregador. O empresário assinou e disse, não, eu concordo que tem que ter isso mesmo, vocês têm toda a razão. O trabalhador e o governo. Então, amigo, se assinou, vamos todo mundo cumprir aquilo que nós combinamos. Eu queria aproveitar, pontuar um pouquinho o que a doutora Juliana falou, e também serve para o doutor Flávio, é dessa necessidade mútua de cooperação, né? E aí eu acho que alguns colegas vão concordar comigo, existe uma certa descrença nossa nessa comunicação, tanto com o IPT quanto com o Ministério do Trabalho. Então, os famosos ofícios, que a gente realmente consta lá no final da sentença, e eu tenho casos práticos de que há um processo ou de doença ocupacional que tem sido recorrente naquela empresa, ou mesmo um acidente típico com morte, e ao final eu sempre peço para oficiar ambos. E depois disso eu não sei qual é o final desse filme, então eu queria que vocês desmistificassem um pouco para os colegas o que acontece, e aí eu não sei se a demanda de trabalho, mas qual segmento é dado a esses ofícios com a comunicação desses infortúnios. Bem, é muito comum realmente a gente receber esses ofícios decorrentes dessas ações individuais e toda a comunicação, e hoje eu coordeno a PTM de Conquista, então todas as novas notícias de fato, a gente chama de notícias de fato, né? Oficialmente a gente chama as denúncias dos ofícios que a gente recebe como notícias de fato. Todas as notícias de fato que são recebidas, elas são imediatamente distribuídas, elas são autuadas e são distribuídas a um procurador. Cada procurador, lógico, ele tem a sua independência funcional, mas eu vou falar o que eu faço, né? Nas minhas situações. Eu recebo aquela notícia de fato e eu identifico a perspectiva coletiva daquela situação. Normalmente, quando se trabalha com uma perspectiva de uma doença ocupacional ou de um acidente típico, naturalmente a gente vai identificar, até porque normalmente vem acompanhando também das peças do processo. A gente identifica, mesmo quando o acidente é antigo, eu tenho uma situação, por exemplo, que eu recebi de um acidente que já tinha cerca de 3 anos, mas o que eu fiz? Eu instaurei um inquérito para que eu pudesse observar como a empresa está atualmente no que se refere à prevenção de acidentes. Então, assim, isso nós temos feito. A gente pode ser assim, que decorra, de repente, para uma identificação de que, do ponto de vista coletivo, a empresa está ok, ou seja, a gente caminha eventualmente com arquivamento. Os arquivamentos, eles são comunicados para quem o noticiou. Então, se há um arquivamento ou um indeferimento, existe uma determinação feita pelas nossas resoluções que há sempre realmente o encaminhamento para quem noticiou, no caso o juiz, né, tal, enfim. Se há um ajuizamento de ação civil pública, a gente não costuma fazer. Alguns colegas têm essa, da ciência e tal. Eu até gosto de fazer, porque a gente estabelece, né, não, com certeza. É verdade. Eu acho, porque acaba que não tem nenhuma norma que fala, se você abrir um procedimento, noticie. É comum a gente até fazer, olha, instaurei tanto que quando isso vem em custos legis, às vezes vem em custos legis, vem pelo BJE, eu costumo peticionar dizendo, tomei ciência disso aqui e será autuado como nova de justiça de fato para distribuição. Agora, eu não posso garantir que sou eu que vou pegar, né, digamos, a distribuição. Agora, eu até incentivo todos, assim, quando todos os juízes nos lugares onde eu trabalhei, não foi só aqui na regional, eu incentivo que façam contato, que contem com a gente. Por quê? Eu já estive do outro lado e eu sei o que é ter interesse no processo. Eu já fui advogada e agora, com o Ministério Público, eu percebo que nada da minha remuneração vai haver nenhuma interferência na minha remuneração, ganhar ou perder aquele processo. Então, assim, o nosso interesse mesmo é que aquela tutela seja bem feita, seja tudo. Então, assim, os juízes que querem ter meu telefone, que querem fazer contato, que olha, eu estou com uma dúvida nisso aqui. Às vezes que eu ajuizo uma ação, que eu vou ter uma última ação que eu ajuizei, estava de férias, não consegui marcar para ir lá conversar sobre o processo. Mas eu já tive um caso de uma caldeira num hospital público lá de Ceilândia, que a gente, quando eu atuava em Brasília,
que foi ajuizada uma ação pedindo a caldeira. Eram 2 caldeiras, uma estava parada, só tinha uma em funcionamento em condições deploráveis. E a interdição feita pelo Ministério do Trabalho não estava sendo cumprida. Aí eu ajuizei a ação e fui lá. Logo assim, conversei logo, marquei. Que às vezes é um papel muito advogado, né? O advogado costuma fazer isso para despachar a ação. Eu faço muito isso, falo, vou lá conversar. Por quê? Porque naquele momento eu estou lá, pode tirar dúvida se quiser. Pode tirar dúvida, porque assim, o que está aqui é que o meu perito falou, é que, sabe, a gente não tem aquele interesse na causa, entendeu? O interesse que a gente tem é de defender a sociedade, lógico, mas o que nós fizemos? A gente agendou a juíza optou no primeiro momento por não dar liminarmente pedir a interdição da caldeira. Ela agendou uma audiência no tribunal, assim, para até ficar no ambiente do tribunal. Agendou uma escritória do DF, colocou o procurador do DF, todo mundo compareceu. E a gente acabou saindo de lá com recurso para poder fazer a troca da caldeira, porque era um hospital público. Ou seja, todas as medidas que a gente pode trabalhar, assim, eu acho que tem que ser, vocês não podem ter aquela resistência, não estou dizendo que tem, mas tem que se sentir à vontade mesmo para ter o Ministério Público como um parceiro, efetivo parceiro, porque a gente, assim, se chegar para mim o juiz e falar assim, vem cá, doutor, o que você acha disso aqui e tal? Ah, não, eu vou dar minha opinião, eu vou falar assim, olha, isso aqui, eu não tenho, se a coisa está regularizada, eu apresento. Está regularizado, eu não tenho por que dizer que não está regularizado, entendeu? Então, assim, não só quando a gente atua como custos legis, mas também quando a gente atuar como órgão agente, busquem também essa parceria, porque no final a gente acaba tendo os mesmos objetivos, né? Em relação aos ofícios que nós recebemos lá, eu estava na chefia, na fiscalização, e era comum nós recebemos ofícios do tribunal, tratando a questão de ações individuais que a empresa foi condenada por trabalhador. A gente recebia muitos desses ofícios, também pedidos de perícia e para participar de audiência. Como é que nós enxergamos esses ofícios todos encaminhados pelo tribunal? Com relação à perícia, a gente não faz perícia. Então, lá de acordo com o artigo 895, parágrafo tal da CLT, que diz que o juiz pode requisitar perícia e tal, a gente acaba não fazendo, porque nós não temos mão de obra suficiente para atender a essas demandas, né? E lá ele diz que o juiz pode requisitar, desde que não tenha profissionais engenheiros ou médicos no local. E hoje em dia não existem em qualquer local esses profissionais. Então, normalmente, com relação a isso aqui, a gente manda um ofício, uma resposta padrão, dizendo que nós não realizamos, e existe inclusive uma nota técnica da Secretaria de Inspeção do Trabalho nesse sentido. A audiência nós participamos, nós nos colocamos à disposição para participar. Com relação aos ofícios que tratam de processos em que a empresa foi condenada por falta de registro do trabalhador, a empresa será fiscalizada se ela fizer parte do planejamento das ações fiscais. Então, como é que nós atuamos? Nós atuamos, por exemplo, nos grandes devedores de FGTS, atuamos no setor que mais acidenta o trabalhador, o setor X, por exemplo. Então, se essa empresa estiver inserida numa dessas atividades, aí esse processo é inserido para a fiscalização. Se não for, aí esse processo é arquivado. Flávio, como é que vocês avaliam as pessoas que mais crescem, tanto no privado quanto no público, inclusive, adoecimentos psíquicos? De que maneira, e aí a pergunta logo para os três debatedores, vocês enxergam o nexo de causalidade nesses adoecimentos psíquicos com o trabalho? Porque a gente geralmente imagina e parte de uma realidade que várias coisas podem levar a um adoecimento psíquico, inclusive questões pessoais, ou seja, a pessoa se divorciou recentemente também, a pessoa, sim, perdeu filho, alguma coisa do gênero, sabe? De que maneira vocês visualizam algo para se tornar mais, não digo mais fácil, mas mais verdadeira essa análise do nexo de causalidade envolvendo adoecimento psíquico?
Essa pergunta ela é extremamente difícil de responder, porque a resposta ela não é uma resposta, não existe uma resposta pronta para ela. Né? Olha, Danilo, depende. Veja, há setores, há atividades em que há uma maior incidência de adoecimento psíquico nos trabalhadores. Então, onde há uma maior incidência, não estou dizendo que há, mas pode haver uma relação de causa, né, um nexo causal entre o adoecimento e a atividade que ele desenvolve. Por exemplo, o setor bancário é um setor altamente adoecedor. Você tem um número muito maior de trabalhadores bancários doentes psicologicamente do que no setor da construção, por exemplo. No setor de teleatendimento, as pessoas adoecem mais psicologicamente, né, do que no setor metalúrgico. Então, dá para a gente perceber que há algum nexo de causalidade para determinadas atividades maior do que em outras. A ideia do nexo epidemiológico vai exatamente ao encontro disso que eu estou falando aqui. Então, se eu, juiz, encontrasse ali um processo em que um trabalhador do setor de teleatendimento alega que ele adoeceu por uma relação de causalidade com o trabalho, eu ia olhar aquilo ali de uma forma muito especial. Porque, de fato, há um cenário muito propício para esse trabalhador adquirir esse tipo de agravo à sua saúde. Diferente de um trabalhador do setor da construção. Certamente, os senhores e as senhoras não tiveram ainda processo de trabalhadores do setor da construção alegando danos extrapatrimoniais que fosse algo realmente verdade. Né? Fosse algo realmente... É possível que depois da reforma trabalhista não haja no setor da construção e prossiga no setor bancário, no setor de... Depende, mas alguns setores econômicos há uma maior incidência do que outros. Essa questão dos riscos psicossociais é bem delicada. Inclusive, no ano passado, o TST teve um seminário só sobre isso, que foi a respeito de saúde mental do trabalhador. Acho que foi escolhido como o tema do ano, né? Do TST. Eu até palestrei nesse seminário, foi lá em Brasília. E foram 3 dias, basicamente, só falando sobre isso. Um dos grandes problemas que a gente tem hoje é que os riscos psicossociais, eles não estão previstos na legislação como, digamos, eles não estão reconhecidos, digamos assim, como sendo um dos riscos que a empresa tem que se preocupar no momento de fazer o PPRA, por exemplo. E isso tem sido uma luta. Eu acho que esses riscos psicossociais, eles são realmente um mal de agora, digamos, porque ainda mais com essa questão dessa internet excessiva, todo mundo fazendo tudo ao mesmo tempo e tal. E de fato vai ter pessoas que vão adoecer, que não tem nada a ver com o trabalho, mas como foi colocado pelo Fábio, existem setores em que você identifica que é muito claro. As ações que o Ministério Público do Trabalho tem em âmbito nacional, até eu expus lá as ações todas, tal, de situações até assim, que trabalhadoras abortando dentro do ambiente de trabalho, sendo obrigadas a colocar o feto num saco e voltar a trabalhar dentro de atividade bancária. Isso reconhecido pelo banco, o banco fez acordo, etc. Ou seja, é uma situação, mas assim, a gente tem setores em que há muito o comprometimento dessa questão psíquica é muito maior, as situações de depressão, de transtornos, de ansiedade, tudo isso. Então, vai ter, eu acho que quanto mais os estudos forem sendo aprofundados, a gente vai evoluir para essa questão de fazer relação entre um determinado risco psicossocial e o nexo realmente de causa com aquela atividade. Mas a gente tem que estar bastante atento para isso e não achar, porque de acordo com o conhecimento comum, mas falar, não, a pessoa está estressada e tal. Tem muitas atividades de vendas que trabalham com o estabelecimento de metas e as metas não são razoáveis, sabe? A meta, é tudo todo atrás de produtividade, não sei o quê. E isso adoece a pessoa, né? Então, assim, acho que é uma coisa que a gente vai ter que se preocupar ainda bastante. Em relação à saúde mental do trabalhador, e não se preocupa com a saúde mental do juiz. Todos ainda assim, nesse risco aí.
Não, e eu acho que a gente encontra essa dificuldade também nos processos do dia a dia. Primeiro por essa fluidez do tema, é difícil. Acho que agora a reforma, se um pedido desse é acompanhado de um pedido de dano material, por exemplo, eu acho que vai ser muito difícil, pelo menos nos primeiros anos de reforma, ver pedidos dessa natureza por conta do risco de derrota num pedido como esse. E por conta realmente de peritos capacitados para poder minimamente... A gente tem carência de peritos, pelo menos em algumas jurisdições, eu não tenho informações detalhadas. Ainda tem esse detalhe. Mas eu digo na própria questão da especialidade, né? Então, às vezes a gente pega em mesa de audiência e aí é um pouco a questão estrutural. E eu já me deparei com situações em que era uma doença psiquiátrica ou uma doença com uma depressão e a advogada pedia, bom, eu quero que seja realizado por um psiquiatra ou por um psicólogo. E a gente tinha um perito médico que era quem fazia absolutamente todas as perícias. Então, a gente ficou nesse impasse que é de difícil solução, né? Tem vários processos parados. Partindo já para o final aqui, nosso horário é 17 horas. Se algum colega tiver ainda alguma pergunta, é só falar, vou fazer aqui. Para você, doutora Juliana, as duas últimas, e para o Luciano, apenas uma, só que uma coincide aí, tá? Então eu vou fazer primeiro para o Luciano aqui, depois faço para você. Como é que você, e aí enquanto efetivamente membro do Poder Judiciário, enxerga, visualiza que juízo de valor você pode fazer atualmente acerca da resposta do Poder Judiciário acerca desses pedidos de destinações diretas das indenizações, enfim, para transformar numa prisão, uma escola, uma coisa do gênero, e também a sua visão acerca dos valores das indenizações que atualmente são, ou historicamente são arbitrados pelo Poder Judiciário Trabalhista. A mesma pergunta para você, e para você eu acrescento uma outra só. Existe por parte do MPT uma resistência em fazer acordos judiciais nas ações ajuizadas pelo MPT? Ou seja, imagino que talvez o ajuizamento da ação por vocês venha em seguida a uma tentativa frustrada de um TAC. Imagina, eu peço para você como é o processamento lá dentro. O fato de não ter havido TAC, ter levado ao ajuizamento da ação, torna isso um tanto quanto impeditivo na visão de vocês para eventual acordo judicial? Vou começar com o Luciano e passo É uma questão polêmica, eu particularmente vejo com simpatia essa destinação direta. Eu sei que ela tem ressalva de muitos colegas, é uma questão que, inclusive, alguns colegas não veem como a possibilidade de fazer isso. A gente tem algumas notícias, enfim, tanto da mídia como até para o tribunal, que assim, as verbas, inclusive mais direta até do que a destinação propriamente por FAT, as construções de escolas, dentro da comunidade. Eu acho que isso de qualquer forma aproxima o magistrado e dá uma resposta local. Tem colegas que entendem que esse não é o papel do juiz, mas eu vejo com simpatia. Nas ações coletivas? É difícil falar sobre isso porque a gente não consegue estabelecer um parâmetro, né? A gente vê, geralmente as minhas decisões particularmente são todas reformadas para menor pelo tribunal, então é difícil, na minha perspectiva, elas poderiam ser um pouco mais, enfim, generosas, mas existe, acho que, uma resistência, talvez, por um sentimento de que os pedidos de dano moral, tanto nas ações, mais nas ações individuais, se proliferaram sem nenhum filtro, que eu acho que isso acaba na cabeça do julgador, ainda que conscientemente, servindo como um limitador para o arbitramento dos valores. E isso dentro de uma realidade que a gente já falou, de fábrica, né, de que a gente trabalha com processos um atrás do outro, a gente não consegue realmente, esse pedido, que é um pedido mais específico, que é exercer empatia pura e simplesmente, tentar ali se colocar no lugar do outro. Eu acho que às vezes a gente não consegue fazer isso com a adequação e com o tempo necessário, e não tem tempo realmente de conhecer o processo e as partes com o tempo necessário para solucionar um problema como esse. Por conta também dessa questão de fábrica, às vezes seria ideal que processos mais complexos a gente pudesse ter um contato com as partes até mais de uma vez, porque eu acho que a questão do dano moral, essa sensibilidade no tete-a-tete,
é uma coisa que o papel não consegue transmitir. Isso, se a gente tivesse uma pauta mais humanizada e a gente não vivesse essa loucura que a gente vive, talvez fosse possível. Bem, eu não falo isso não, se deixar eu falo até... bem, a respeito das destinações, né? Primeiro, a gente sabe que a Lei de Ação Civil Pública estabelece que a destinação, ela seria que essas indenizações seriam para recompor os bens lesados e fala a respeito de um fundo que nunca foi criado. Então, comumente, essa destinação é feita para o FAT. Acho que muitas pessoas se sentem mais seguras de fazer a reversão para o FAT, porque entra lá no FAT, não tem que ficar acompanhando a destinação e tal. Mas, o que eu digo? Muitos procuradores também têm essa preocupação, revertem para o FAT porque tem medo de acompanhar. Mas eu posso dizer que eu resisto a reverter para o FAT. Nós não temos assento no FAT, o Judiciário não tem, o Ministério Público não tem, e a realidade mostra que muitos dos recursos do FAT são utilizados para fazer obra onde tem trabalho escravo, onde tem um monte de coisa errada. Então, o que nós temos feito? Nós temos tentado estimular isso, nós temos feito em vários processos, e lógico, depende. Até porque nós normalmente submetemos esse pedido ao juiz, daí o juiz vai verificar se ele acha conveniente ou não, então, enfim. Eu acho que vocês têm que se sentir cada vez mais à vontade também para fazer essas destinações de uma forma diversa. E o que eu sugiro? A gente tem um fundo estadual, que é o FUNTRAD, ele é criado por uma lei estadual. O Ministério Público do Trabalho tem assento nesse fundo, então a gente faz a reversão para o fundo. Esse fundo ele faz o mapeamento de todas as instituições, as entidades, sem fins lucrativos que podem receber, tem todo um projeto, toda uma regulamentação, né, que rege esse FUNTRAD. E o FUNTRAD é o fundo o nome dele mesmo é, sei lá, de trabalho decente, né? Trabalho decente, pronto. Então, através desse fundo, para as pessoas que querem receber os valores desse fundo, elas apresentam projetos, as instituições, as entidades, elas têm que estar dentro de uma série de requisitos e tal. E a gente vê o trabalho sendo feito. Outra possibilidade que existe também é que nós, do Ministério Público do Trabalho, nós guardamos também em cada uma das unidades todas as documentações daquelas instituições, das entidades que cumprem nossos requisitos para receber os valores. Então, às vezes, o valor é um pouco menor, a gente quer ajudar uma comunidade ali muito próxima, por exemplo, lá em Conquista, a Procuradoria de Conquista, ela atende não só as varas de Conquista, mas também as varas de Brumado, Itapetinga, Jequié e Guanambi. Então, às vezes, a gente quer auxiliar comunidades locais. Olha, tem uma determinada instituição que cuida de uma coisa muito relevante relacionada com o trabalho infantil, relacionado, então, a auxiliar conselhos tutelares, doar para coisas bem específicas. A gente tem feito isso lá com muito sucesso. E a gente tem feito esse acompanhamento no próprio processo judicial, normalmente, porque, querendo ou não, aquilo ali é um recurso público. E em situações em que não é judicial, a gente faz isso extrajudicialmente. Então, eu, assim, incentivo que, se os juízes tiverem, inclusive, dúvidas, olha, não sei, vou destinar esse aqui, tem uma destinação aqui, pergunta pra gente. Já aconteceu situações de ter um recurso que não tinha nada a ver com o processo do MPP e mandarem pra gente dar uma destinação, sugerir alguém, porque a gente tem esse banco de projetos, entendeu? Então a gente sugeriu, foi até para mim o processo, veio como custos legis, mais ou menos, da fiscalização da destinação, entendeu? Eu achei interessante, nunca tinha acontecido. E a gente faz isso e destina. Mas, assim, eu mesmo, eu sou até insistente, tá, gente? Eu confesso, tem situações assim que transita em julgado, reversão para o FAT, eu vou lá e peço, será que a gente pode reverter para outro lugar? Nunca se sabe, né? De repente a gente pode conseguir pelo menos a reversão para o FUNTRAD e a gente vê melhor a aplicação daqueles recursos. A segunda pergunta é relacionada com... Não, era dos julgamentos. Dos valores. Dos valores. Pois é, a gente identifica mesmo que, do ponto de vista prático, as indenizações, principalmente por dano moral coletivo, e é que eu vou abordar, né? Que é normalmente aqui consta das nossas ações. As decisões têm determinado, e principalmente quando vai subindo de instância, condenações cada vez mais inexpressivas.
e esse termo que usou não fui eu. A própria Comissão de Valores Imobiliários, numa das representações que eu já fiz contra uma empresa que não lançou para oferecer valores no mercado de valores, né? Ela não colocou as condenações trabalhistas já que ela tinha sido sujeita e tal, enfim. E aí eu fiz uma representação contra essa empresa e a CVM me falou, não, porque as condenações trabalhistas são inexpressivas. Ela não precisa colocar isso. Eu falei, nossa, que coisa feia. Mas enfim, o que eu acho? Que os juízes também nos casos concretos, principalmente quando se trata de uma indenização por dano moral coletivo, ele precisa buscar informações também sobre qual é o lucro que a empresa obtém. Ele precisa pensar o que a empresa lucra com aquele descumprimento. Ele precisa, às vezes, inclusive nas ações que eu ajuizo, eu coloco, principalmente quando são empresários grandes, eu peço. Eu estou pedindo 12 bilhões de reais, que isso aqui significa 0,002% do patrimônio, não sei lá, dentro de um ano e tal. Porque a gente consegue fazer o acesso a essas informações financeiras. E eu acho que os juízes também podiam se preocupar com isso. Porque pra gente, sinceramente falando, 1 milhão é muito dinheiro. 1 milhão é muito dinheiro, gente. Se eu olho lá 1 milhão, eu falo, peraí, tá querendo enriquecer? 1 milhão é muito dinheiro. Mas para muitas empresas que trabalham com essa perspectiva do custo-benefício, pagar 1 milhão ali é uma balela. Ela faz o acordo feliz. Ela chega e fala, ótimo, doutora, vamos fechar na hora. Principalmente porque ela vai trabalhar com aquele custo. É 1 milhão. Acabou com 1 milhão, eu calo a boca, levar a procuradora, eu engano aquele juiz, está ótimo e tal. Então, não vamos ser enganados e não vamos ser assim, digamos, ingênuos nisso, entendeu? É importante a gente buscar saber como é que está a empresa, buscar os balancetes, os extratos financeiros, o que a empresa está lucrando. Para pensar, ela descumpriu isso aqui, isso aqui, isso aqui. O que ela economizou com esse descumprimento? E por quê, gente? Não é porque a gente tem que acabar com empresa nenhuma. É porque, principalmente a atividade dos juízes, ela pode ser muito sensível para o cumprimento. Pode ser. A partir do momento em que as empresas conseguem identificar um tipo de atividade, aqui só vai rolar aqui indenização até 200 mil, tá tranquilo, ela bota no custo. 200 mil tá tranquilo. Então, quanto mais a empresa tiver insegurança, quem tiver certo, tá ok. Mas quanto mais a empresa tiver insegurança sobre quanto ela vai ter de condenação, caso ela descumpra, ela vai pensar 2 vezes. Ela vai assim, vem cá, vai que, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que se sentir cada vez mais estimulado a depender do caso concreto, não estou falando em qualquer situação, a gente realmente, no caso juízes, darem condenações maiores. Em relação ao acordo, né? Então, deixa eu só fazer uma pergunta. Primeiro, para analisar o trabalho do Ministério Público, do Ministério do Trabalho e da Justiça, 17 anos de lá, acompanho o meu trabalho com vocês. Quanto ao valor, que eu estou fazendo uma venda da justiça, eu tenho uma resistência realmente muito grande a condenar o dano moral valor alto. Porque eu penso que muitas vezes o Ministério Público pede e fecha a empresa. Agora, quando o Ministério Público, o valor que você não fala aí, mas o valor que o Ministério Público pede, para o descumprimento da obrigação de fazer, eu defendo 100% para que vocês pedem. O valor das Nações Unidas, 100% do valor que o Ministério Público pede, eu defendo. Porque eu acho assim, eu judiciário, olha, eu estou te dando uma chance daqui para frente, tu errou, mas o problema não erra mais. Se tu errar, o problema é teu, pela ter fechado a empresa. Agora, aplicar 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, de repente fechar a empresa, aí eu fico preocupado. A multa que eu tenho esse cumprimento da obrigação de fazer, eu tenho que errar também. O valor que o Ministério Público pede, só em relação ao acordo, normalmente eu vejo uma resistência quando a gente já judicializou de fazer um TAC. Aí, se a gente judicializou, a gente normalmente tende a chegar a um acordo no judiciário. Mas... depois não conseguiu o TAC e o acordo judiciário. Não, olha, particularmente, eu discordo de alguns acordos para fazer TAC. Para fazer um TAC extrajudicialmente. Não quer fazer, não quero fazer. Não. Às vezes chega, não, já chegou aqui, não fez um TAC, não tem interesse, a não ser que pague o dano moral coletivo
Não, assim, eu não posso falar pelos colegas, né? Tem de tudo, em todo canto a gente vê. Até porque eu já estive do outro lado, sozinho, de fazer isso, eu costumo colocar um limite para mim. Eu falo, olha, eu já tive situações em que o juiz se chateou comigo porque eu não fiz um acordo, era um processo de trabalho escravo e ele queria dar uma indenização de R$10 mil dando moral coletivo. Eu falei assim, olha, doutor, eu não me sinto à vontade para fazer esse acordo nesses valores e tal. Mas, assim, de minha parte, eu não tenho resistência alguma a fazer, a compor acordos. E quando eu menciono, quando eu chego e eu falo que o valor não é adequado, eu normalmente uso algum argumento. Olha, isso aqui, eu não vou chegar nesse acordo nesses termos, porque olha quanto foi que economizou nisso, olha quanto a empresa falou nisso. Mas como o doutor Sebastião colocou, existem situações em que cada empresa é uma realidade. Às vezes a empresa é menor, a empresa tem menor porte, e aquela indenização é estabelecida mais como um desestímulo para a empresa cumprir. Mais nesse sentido. Mas de minha parte, vocês não vão ver resistência por birra, né? Digamos assim, não, já não sei o quê. Eu normalmente faço assim, ó, ajuizei a ação. Vamos tentar chegar na composição. Aí o que eu faço muito? Marco no MPT para fazer um acordo judicial. Aí, porque às vezes tem muitas situações, a gente quer construir uma petição, aí eu faço para homologação. Essa é a minha postura normalmente. Eu já tive 2 casos em que houve fora, assim, pediram o adiamento da audiência diante da possibilidade de ser feito. Eu, agora já finalizando, até por conta do horário, o debate estava muito bom, passou aqui 15 minutos. Eu agradeço aí mais uma vez a participação de Flávio Nunes e toda a parceria e disponibilidade do Ministério do Trabalho e Emprego. Doutora Juliana Corval, mais uma vez também, e agradecendo ao MPT, ao colega Luciano Berenstein pela participação, a todos os colegas presentes. E só que, já que Flávio tocou no assunto, só anunciar desde já que em breve vocês estarão recebendo um e-mail com... Não é edital, não, é simplesmente a gente fechou uma parceria interinstitucional com o MPT e com o MTE. A gente vai fazer alguns acompanhamentos de fiscalizações que o MTE fará em Salvador, em algumas regiões, e os juízes que tiverem interesse e disponibilidade em acompanhar um auditor fiscal do trabalho e um procurador do trabalho em uma atividade fiscalizatória do MPT, vai ser muito bem-vinda, a gente conta com a participação de todos. Encerre então aqui nosso primeiro dia da Semana de Informação e aguardo vocês aí amanhã, 8h30. Boa tarde a todos, gente.